Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou te dar 5 motivos para ler O Homem de São Petersburgo, do Ken Follett. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu trouxe aqui hoje alguns motivos para você ler esse livraço do Ken Follett, que a propósito foi a minha primeira experiência com o autor e eu já tô assim apaixonada e tô querendo ler tudo desse homem, inclusive tô já preparadíssima para ler aqueles tijolaços dele que são super aclamados. Tem aquele O Pilares da Terra e também aquela trilogia, O Século, com 3 baita tijolaços, mas depois desse livro aqui, tô preparada, pode vir, só falta o quê? Adquiri-los. Mas como eu comecei por esse daqui, bora falar sobre ele e por que eu acho que você deve ler esse livro. E o primeiro motivo que eu trouxe é a escrita do Ken Follett, que eu achei assim, incrivelmente fluida. Apesar de ser uma ficção histórica, aqui a história ela se passa em 1914, então é pré-Primeira Guerra Mundial, ela está prestes ali a acontecer, mas o Ken Follett ele dá uma verdadeira aula de narrativa fluida, super gostosa, e é muito fácil a compreensão, principalmente se você já lembra um pouquinho do contexto histórico. Mas se você não lembra também, não tem problema, porque justamente o Ken Follett eu achei que ele acertou muito para introduzir pra gente as motivações para a guerra, para a Revolução Russa também. E ele traz essas informações pra gente de uma forma que eu achei muito interessante, eu achei muito gostoso de acompanhar. E não achei nenhum momento parado, ou chato, ou monótono. E isso nos leva ao segundo motivo, que é a ambientação que o Ken Follett apresenta pra gente e os fatos históricos. Porque aqui a gente conhece o Félix. O Félix ele é um russo, é um anarquista russo, e ele foi mandado para a Inglaterra para tentar impedir as negociações, tentar impedir que as relações anglo-russas que elas fossem bem-sucedidas. Por quê? O Félix, ele participa ali de algumas comissões que estão planejando a Revolução Russa. E o Félix, ele tem muita compaixão pelos camponeses, pelas crianças que estão morrendo de fome na Rússia. Ele tem muita compaixão pelos doentes, pelos soldados que estão ali apavorados com toda aquela situação que estava rolando. E o Félix, ele luta contra as classes dominantes. Então ele odeia com todas as forças os capitalistas, os príncipes, os donos de terra e tal. Então, o que o Félix mais quer é que a Rússia não se envolva nesse BO dos ingleses e não fique mandando, né, mais soldados, mais pessoas para serem mortas na guerra. Daí vem o Winston Churchill e ele tá total focado em conseguir a ajuda da Rússia, porque ele sabe que a Inglaterra, juntamente com a França, as duas sozinhas não conseguem derrotar a Alemanha, então ele tá ciente, né, que ele precisa da ajuda da Rússia. Aí, beleza, acontece aquele fato histórico que a gente já conhece, que aquele herdeiro lá do Império Austro-Húngaro é assassinado na Bósnia e aí muda todo o quadro político mundial. E o Félix tá com muito medo, porque ele sabe que os austríacos iam se vingar da Sérvia com o apoio dos alemães. A Rússia ia protestar, e se a Rússia tivesse essa certeza, nessa segurança da aliança com os britânicos, com certeza eles iam mobilizar o exército deles e pronto, caos estaria instaurado. Mesmo que ali o parlamento conservador estava afirmando para todo mundo ficar sussa, ficar suave, que não ia haver guerra nenhuma. E tudo isso é narrado e é apresentado de uma forma muito instigante, muito fácil de compreender tudo isso que estava acontecendo. Mesmo que esses fatos históricos todos, eles sejam o plano de fundo. O principal mesmo é a história dos personagens e eles também são muito interessantes. A gente quer saber mais sobre eles, o que vai acontecer com eles. E isso nos leva ao terceiro motivo, e que é a sensibilidade do Ken Follett com cada um dos personagens, mas principalmente com os personagens femininos. Porque aqui a gente conhece uma das personagens, que é a Charlotte, que ela tem 18 anos,
e ela é filha de um aristocrata lá inglês super importante. Inclusive, o pai dela é um dos que tá lá negociando com os russos. E a Charlotte, ela mostra pra gente que mesmo com essa idade, mesmo com 18 anos, ela foi criada numa bolha e ela não sabe nada da vida, ela não sabe como é gerada uma criança, ela não sabe nada sobre pobreza, sobre pessoas que não têm uma casa, passa fome. E é até curioso porque quando ela descobre isso, né, ela descobre que existem pessoas de rua e ela pergunta pra mãe dela, né, nossa, mas por que essas pessoas estão na rua? Por que elas não têm casa? E a mãe dela explica pra ela, por causa da criação também, né, da mãe dela, ela explica que aquelas pessoas são bêbadas, são imprestáveis, são preguiçosas, por isso que elas estão lá. E a Charlotte, não contente, ela fica lá, né, perguntando, questionando, mas e até as crianças, elas estão ali porque elas são preguiçosas? Só que a própria mãe da Charlotte, ela só tá repassando aquilo que ela também sempre ouviu e ela também foi criada, né, dessa forma. Só que ali tá rolando o quê? O movimento sufragista. O movimento estava bem no auge, né? E a Charlotte começou a se interessar por isso. E ela também questionava, mas por que que essas mulheres estão aí quebrando tudo? Por que que elas estão bombardeando as coisas? Por que que elas fazem tanta questão de votar? E a forma como o Ken Follett aborda esse assunto, como ele apresenta esse assunto pra gente, eu achei extremamente impecável. Eu gostei muito da importância que ele deu para esse acontecimento histórico. E eu achei que o Ken Follett aborda esses temas de uma forma muito sensível, muito empática, apontando também alguns problemas, apontando o radicalismo e a relevância disso tudo. E até dos problemas mais simples também, quando ele mostra pra gente que as mulheres daquela época eram completamente desmotivadas a se interessarem por política e focavam muito só em saber de cuidar do lar e gerar filhos. E eu fiquei maravilhada como o autor conseguiu falar sobre esses temas que, ao meu ver, foi sob um ângulo assim bem sensato, principalmente pela época que o livro foi publicado. Ele foi publicado ali nos anos 80 e um homem falando sobre esses temas com tanta delicadeza, eu achei assim uma delícia. E cada coisinha que o autor ele se preocupou em apontar pra gente, eu achei incrível. Achei muito interessante. O quarto motivo é que o livro ele tem treta atrás de treta. Ele consegue trazer doses certeiras de suspense. Tem tiro, porrada e bomba, literalmente. E o negócio fica muito frenético. Do nada, vem vários momentos mais tensos, mais corridos. E isso, consequentemente, né, vai deixando a narrativa mais acelerada. E aí você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer. Principalmente com algumas decisões dos personagens a respeito dessas tretas. E são decisões tensas do tipo... O que é preferível? Salvar a vida de milhares de pessoas, talvez ser a pessoa responsável por desencadear a Revolução Russa, mas em troca você precisa mentir para uma pessoa que você se importa, você meio que vai trair ali a confiança dela e você precisa enganar essa pessoa e se aproveitar das boas intenções dela. O que é preferível? Fica aí o questionamento. Quinto motivo, as críticas que o autor faz às classes dominantes mais exageradas que pensam exclusivamente no próprio umbigo. E isso Ken Follett faz muito bem nesse livro, tanto alfinetando com alguns diálogos que levantam esses problemas, quanto também de uma forma mais sutil. Por exemplo, tem um jantar lá que vai rolar, e um jantar de negócios, mas só para 2 pessoas, e ele faz questão de falar todos os pratos servidos na mesa. Começa ali com uma entrada simples de sopa com salmão, seguido por carneiro com passas e batatas e aspargos, seguido por um segundo prato principal de foie gras, de sobremesa sorvete com champanhe, seguido por queijos e biscoitos doces e vinho do Porto, pêssegos também, porque tem que ter uma fruta. E agora sim, para finalizar, eles vão lá no salão de fumar para fechar com um cafezinho e mais alguns biscoitos. Enquanto isso, se demite uma funcionária que estava grávida, só que ela não era casada e
Sem nenhuma carta de indicação, ela vai parar na rua porque ela é a vergonha da sociedade. Então, o autor ele levanta várias dessas questões sociais de uma forma genial. Realmente é um livro incrível. E também, para quem gosta de romance, tem um motivo extra, porque no meio disso tudo ainda tem espaço para ter romance rolando. Então é um livro que me emocionou demais. Teve muita parte emocionante, inclusive o final eu fiquei bem desestabilizada. Então é um livro que eu favoritei pra vida, super indico. E para esse livro aqui eu só não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas e meia, porque me incomodou um pouquinho algumas situações que aconteciam recorrentes, com vários personagens aconteceu, que era, os personagens eles conseguiam fazer algumas relações e vincular situações para descobrir alguma coisa, só que era muito do nada. Tipo aquelas coisas de CSI que eles tiravam uma foto de um carro em movimento a 4 quilômetros de distância, e aí você não só conseguia ver qual era a placa, como também descobria o chassi, quais foram todos os últimos donos do carro, qual foi a última vez que foi trocado o freio, qual era o valor da gasolina que aquele cara pagou da última vez que ele abasteceu. Tudo isso com aquela simples foto da placa. Posso estar sendo um pouquinho exagerada? Posso estar sendo. Mas é a sensação que eu tenho quando algum personagem dá uma de Sherlock Holmes e consegue descobrir alguma coisa com um total de uma informação. Mas não é nada que estrague a história de alguma forma ou que desmotive para ler, muito pelo contrário. Pode ser que incomode um pouquinho, assim como me incomodou, ou não. Mas certeza que todos os outros motivos compensam horrores. Inclusive, se eu conseguir te convencer a ficar interessado por essa história, aqui embaixo na descrição tem o meu link de compra, tanto desse livro quanto o link de compra geral, que aí você pode salvar nos seus favoritos. Você comprando com esse link me ajuda demais, porque gera uma comissão aqui para o canal. E para você não muda nada no valor nem do livro, nem de qualquer outra compra que você fizer. E se você gostou desse vídeo, já senta o dedo no botão do like. Aproveita também para se inscrever no canal e para a gente chegar aí aos 1000 inscritos. E me contem aqui nos comentários se eu consegui te convencer a ficar interessado por essa história. Se você já leu alguma outra obra do Ken Follett, aproveita também para me indicar aqui nos comentários. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!